Boa noite, então, a todas. Nesse Boa momento, noite. somos todas mulheres, então vamos dar boa noite a todas. Na verdade, uma representação de como nós somos nessa profissão, né? Pelo menos aqui em Juí, nós somos 90% da categoria, né? E é interessante a gente pensar de que, mesmo nesses tempos em que nós não estamos para fazer a substituição do lar, né? Nós não fazemos uma educação que faz a substituição do lar, mas nós fazemos uma educação que é para a vida, para o mundo, para o conhecimento da ciência, né? Nós continuamos sendo a maioria. Isso tem uma explicação histórica, mas tem também uma importância do ponto de vista de que nós temos sido capazes de fazer grandes mudanças e grandes transformações e no campo do conhecimento pelas nossas ações, né? Porque o mundo não existe sem um professor. Da forma como ele atua, muitas das ações dos humanos se conduzem, né? Às vezes eu brinco dizendo, eu poderia em algum momento ser um pouco mais, ter sido um pouco mais condutora do pensar, né, e não tão democrática no pensar, mas o que seria, né, da minha vida se eu não tivesse pensado democraticamente isso, a minha ação? Então, hoje, colegas, nós damos continuidade a um projeto que se chama Roda de Conversa sobre o escrever, né? O escrever é preciso. Ele nasceu muito de conversas que aconteceram em lugares diferentes, né? Aconteceram na Comissão Central de Avaliação do ano passado, quando, na medida em que nós fomos nos deparando, eu estou falando, eu e uma outra colega especialmente, nos deparando com os materiais que vinham das escolas, percebendo que havia muitos colegas que escreviam e que faziam somente o seu exemplar, ou mais um ou dois exemplares, sem colocar isso à disposição, né? Ao mesmo tempo, nós encontramos colegas, sem a gente ter um conhecimento tão amplo, que tinham esse material, colocavam esse material à disposição de todos, né? No primeiro... E aí, então, a gente começou a conversar, mas e por que a gente não fala do que a gente escreve? E aí veio aí uma questão que sempre esteve muito presente comigo individualmente, que é a ideia do escrever é preciso. Eu fui aluna do professor Mário Osório Marques, eu já contei isso na outra, né, no outro encontro, e o Mário Osório é uma pessoa incrível, e ele dizia para a gente que escrever e coçar, né, não é bem essa a primeira palavra, é só começar, né, a primeira parte do ditado. Mário Osório era um homem maravilhoso e que, na medida em que a gente escrevia, imagina, gente, eu fiz mestrado, na época eu fazia o paper à mão ainda, né, os primeiros trabalhos à mão. Ou então datilografados na máquina elétrica em 1996, porque eu não tinha computador, comprei um ano depois. Mas do quanto escrever, ele é libertador, ele abre a nossa perspectiva de mundo e a nossa perspectiva de vida. E, na verdade, na medida em que nós escrevemos, nós efetivamente nos conhecemos melhor e conhecemos melhor o mundo e o que está em torno de nós, né? A primeira roda de conversa, ela girou em torno das reflexões sobre a formação de professores e nós convidamos alguns colegas. Nós queríamos que mais colegas se oferecessem para essa tarefa, mas nem todos têm, vamos dizer assim, essa vontade de falar sobre o que escrevem, né? Para essa segunda, nós convidamos também esses colegas que já em algum momento haviam manifestado essa vontade, e nós ficamos muito felizes como sindicato de poder ter esse momento de conversa sobre escrita. A ideia de que a gente tenha a possibilidade de, no final desse processo, que nós esperamos que não se encerre nesse ano, nós possamos elaborar um grande catálogo das produções feitas pelos professores da ATMI, em vários campos da escrita, seja aquela escrita que é feita para a formação, seja aquela escrita que é feita para as crianças,
seja aquela escrita que é feita a partir das reflexões das vivências, seja a escrita que é feita a partir das suas vivências e das suas histórias individuais, porque nós ainda vamos ter um outro encontro sobre isso, né? Então, estou muito feliz, em nome da PMI, recebo vocês de braços abertos, falando em nome dessa diretoria, quero dizer que para nós é uma alegria poder produzir este momento e colocar ele à disposição de tantos outros colegas. O primeiro vídeo que nós publicamos há poucos dias, né, do primeiro encontro, ele já foi usado, só para vocês terem uma ideia, fragmentos dele por uma colega que é professora no Instituto Federal, lá do Ceará. Ela usou com os alunos dela de pedagogia, ela fez recortes nas falas, de acordo com a vontade dela, né? E ela é minha amiga de alguns encontros que nós participamos, e ela mandou me dizer que os alunos dela ficaram muito felizes de ouvir, e ela usou como motivação para as escritas e na disciplina de produção do trabalho de conclusão de curso. Então, é tão bacana, né, que se coloque a nossa voz à disposição de professores que estão em formação e outros professores. Tá? Nós vamos começar, então, hoje a gente tem 3 grupos. Tá? Nós temos aqui o primeiro grupo, que é a Fabiane Manioto Pino, e a Elisandra Baiotto, que são 2 colegas, trabalham na mesma escola, e elas vão falar um pouquinho delas também, e que vão falar da sua produção, da sua escrita para as crianças. Num segundo momento, por enquanto, a gente tem a Júlia, e talvez o Ângelo, que é também o esposo dela, né? Mas um colega que não é da pedagogia, que é da história, e que é muito bacana isso, né? Porque não está limitado, isso é uma coisa tão legal da gente ver, né? E que é um trabalho escrito em parceria, assim como da Elisandra e da Fabiane Manioto Pino. E, por último, a gente, então, tem a Eliane e a Marilene, que vão falar de uma outra perspectiva de produção, que é a produção feita a partir de um olhar sensível da observação. Então, a gente vai começar com a Fabi e com a Elisandra. A palavra está com vocês. E a ideia é assim, pessoal, a gente vai trabalhar mais ou menos 1 hora, até 1h30 no máximo, né? Mas o tempo é de vocês. Os colegas que estão fora podem fazer perguntas no final de cada grupo, ou então bem no final, que eu acho que até seria o melhor, que nós pudéssemos ouvir os 3 antes, né? Os 3 grupos, e aí depois a gente poder fazer uma conversa bem leve, e uma conversa, acima de tudo, alegre. Tá? Uma conversa em que a gente fale com o coração, que até foi uma das coisas que foi levantada, os elementos que foi levantado por essa colega que usou lá no Instituto Federal com os alunos dela, que foi isso: falar com o autor, ouvir autores falar de forma agradável, leve, comprometida, porque muitas vezes nós ouvimos ou trabalhamos com perspectivas teóricas muito fechadas, né, que dizem assim: eu não sou capaz de escrever, mas a gente é. E na medida que nós escrevemos, nós vemos o mundo melhor, né? Enxergamos o mundo de uma outra maneira, abrimos os nossos horizontes, como é bom a gente sempre dizer. Vamos manter os microfones fechados, a não ser o da Elisandra e da Fábio, né? E aí a palavra está, então, com as 2 à vontade. Sim, querida. Então, meninas, eu e a Fabiane, nós somos professoras lá no Deolinda. Acredito que eu há 21 e a Fabi um pouquinho mais, acho que 1 ou 2 anos mais. E lá nós temos, assim, uma característica bem interessante dos nossos alunos. Já passamos por muitas e muitas histórias, se a gente fosse escrever, né, Fabiane?
dava vários e vários livros, né? Eu sempre gostei de escrever, particularmente, mas eu escrevia, assim, muito artigos de opinião. E confesso que escrever um livro infantil era, assim, era um desafio. E a gente, no dia a dia, com a criançada, a gente conta muitas histórias inventadas. É tipo que nem criança, que tu diz, olha o bicho-papão. Sabe aquelas histórias que tu conta para a criança quando ela está dormindo? Que tu conta e ela desconta de novo, e daí tu conta e inventa um pouquinho, né? Então, e assim seria o escrever, né? A gente tem essa imaginação, só bastava o impulso de imaginar essa criança, né? Imaginar essa criança. E para nós, quando pensamos em escrever o nosso livro, Serelepe, vou mostrar a capinha deles para vocês. Quando nós pensamos em escrever o Serelepe, né? Foi pensando nas crianças que a gente trabalha lá e atende lá na escola, foi pensando em todas as aventuras que a gente teve com essas crianças, e aí foi uma coisa assim bem espontânea, e que quando saiu, que eu e a Fabiane a gente escreveu, a gente olhou e se imaginou naquilo ali, coisas também da nossa infância, e a gente conseguia identificar os nossos alunos naquela história, né? Foi bem interessante, né? Foi uma história assim que nasceu assim de um sonho, né? Ela me veio na cabeça sobre o que eu queria escrever, do menino serelepe. E aí eu conversei, comuniquei, né? Falei com a Fabiane, disse, Fabiane, vamos escrever um livro. Eu tenho um tema. Me veio um sonho, eu acordei e eu pensei, eu acho que é essa a temática. É esse menino serelepe, porque é isso que a gente vivencia lá na escola. E esbocei mais ou menos o que eu imaginei. E aí a Fabiane deu os retoques nas nossas poesias e ficou maravilhoso, maravilhoso o nosso livrinho. E eu disse, Fábio, tu te desafia a ilustrar essa história? Porque eu acredito que o tchan da história é a ilustração, sabe? É o que vai dar vida para aquela história, né? E quando a Fabiane fez a historinha, ela não estava nem pintada ainda, né? Estava só rascunhada, e eu já contava a história para meus filhos, né? E eles, quando chegavam no Homem da Quitanda, eles se matavam dando risada. E o livro não tinha nem saído do papel. Aí eu pensei, nossa, vai ser 10. E aí a gente já começou, ali, a gente já começou a assim, ficar entusiasmada com a história. E eu acho que, assim, foi uma experiência muito boa, né, Fabiane? Sim. Boa noite, colegas. Então, como a Elisandra disse, né, nós trabalhamos na Escola Municipal de Olinda Barufaldi. Eu, na verdade, eu estou há 23 anos na escola, porque eu fiz o meu estágio do magistério em 98 lá, e acabei ficando, permanecendo na escola, porque no final de 98, com o término do estágio, houve um concurso. E aí eu fiz o concurso em março de 99, já fui chamada. E aí havia vaga lá e eu estou lá desde então. Trabalhei sempre como professora alfabetizadora, 20 anos à frente de primeiro ano, né? Há 2 anos, na verdade, há 2 anos, esse é o terceiro ano que eu estou fora do primeiro ano. Em 2019 eu tive um quarto ano, e daí do ano passado para cá, quinto ano. Então, como prof alfabetizadora, eu posso, assim, confessar para vocês que sempre gestei essa vontade de escrever um livrinho de literatura infantil. Mas também confesso que me faltava coragem para colocar no papel.
Aí vem muito aquela história assim de, mas será que a gente é capaz de fazer, né? Será que vai ficar legal? Porque a gente vê tanta coisa legal e aí você acaba ficando assim insegura, né? E também eu acredito que a gente, enquanto prof, às vezes não prioriza essas nossas vontades, né? Que a gente gesta assim, não coloca como prioridade. Porque quando a gente coloca como prioridade, a gente dá um jeito, né? Porque a gente tem uma rotina muito, eu diria assim, maçante, né? Muito corrida. E principalmente nós mulheres acabamos assim abraçando muitas coisas, né? Nós somos polvo, é casa, é família, é filho, né? E o próprio trabalho assim da escola, a gente sabe como é, a gente sempre e não tem como ser diferente, traz trabalho para casa, né? E aí a gente acaba assim não priorizando esse sonho que fica ali guardadinho, né? Não é uma coisa que ninguém te cobra, então você não precisa acelerar para fazer, mas aquele sonho fica ali, né? Eu quero, talvez um dia, vamos, porque a gente sempre conversava nos corredores da escola, né? Enquanto colegas, eu, Elisandro e outras profs também, que nós temos, assim, essa parceria de anos lá na escola, essa vontade, às vezes, né? Quando a gente via um livrinho de alguma colega, até do município, olha, poxa, que legal, né? Mas e por que nós não também, né? Porque todos nós temos essa capacidade. E às vezes a gente acaba se surpreendendo, né? Com nós mesmos. E aí, então, esse ano a Elisandra veio, no início do ano, ali foi em fevereiro, comentando dessa vontade dela e que surgiu essa temática na cabeça dela da questão do serelepe, né, desse menino, e que ela estava com toda a historinha assim meio que desenhada, e aí ela tinha pensado então em dividir isso comigo. Num primeiro momento eu fiquei bastante lisonjeada dela pensar na minha pessoa, né, e ter a iniciativa de me convidar para fazer parte desse projeto. E aí eu disse, não, tudo bem, então me manda esse esboço aí, o que tu tá pensando, e a gente vai conversando. E assim foi, era um período que logo a gente entrou depois em aula à distância de novo, né? A gente quase não se encontrava e a gente foi conversando então por e-mails e WhatsApp, e assim foi nascendo o livro, à distância mesmo. E ela mandou então uma primeira escrita da ideia da história, e a gente foi aprimorando assim a questão assim dos versos para dar a rima, né? Para deixar assim uma sonoridade melhor. E aí fomos ajustando esses detalhes. E aí veio a questão da ilustração. A questão da ilustração eu fiquei bastante assim insegura no primeiro momento, porque eu não sou uma desenhista, né? A minha ilustração, meus desenhos, os meus registros assim são bastante singelos. Eles não nunca imaginei assim, né? Quando a gente imagina fazer, quando eu imaginava escrever um livro para criança, até pensava em usar as próprias crianças para ilustrar, né? Então eu fiz um primeiro esboço assim. A Elisandra, ela me deu alguns detalhes de como ele imaginava também as cenas. Isso eu confesso que ajudou bastante. E eu também usei a imaginação das minhas meninas aqui em casa. Eu dizia assim para elas, principalmente para a minha mais velha, Isabela, como é que tu imagina essa cena, né? Eu lia o livrinho, ai mãe, eu acho que ia ficar legal assim também, né? E aí foi saindo, né, as ilustrações. E aí, feito isso, as ilustrações demoraram assim, meninas, ó, eu pegava à noite para fazer, assim, de tardinha para noite, e ia, às vezes, até madrugada dentro ali um pouquinho, porque o mais difícil para mim não foi o desenho em si, mas a pintura por conta dos detalhes, né? O colorido, a questão do contraste, daí no final a gente acabou contornando ali com a caneta preta fininha para dar mais destaque, né? Foi a questão da pintura demorou um pouquinho mais assim, mas o desenho em uma semana nós terminamos assim o desenho e a pintura. E aí depois a gente foi para a parte do mais burocrática, né? A questão da gráfica, enfim, de correr atrás disso, né? Que também é uma outra preocupação, porque infelizmente ele não é tão acessível. Eu acredito que poderia ser mais, assim, né?
para facilitar mais produções e edições. Mas essa parte da edição ali eu vou deixar com a Elisandra, porque foi ela que viu mais isso nas gráficas. Aqui ela vai saber dar os valores mais exatos para vocês, tá bem? Eu vou deixar com ela agora essa parte ali do financeiro. Então, pessoal, na verdade, eu até pensei que a gente poderia ter tido oportunidade de ter feito aqui nas nossas gráficas locais, né? De ter tido mais esse acolhimento das gráficas locais. E aí, quando fui fazendo os orçamentos nas gráficas de Juí, eu tive o dobro do valor do que foi essa gráfica que nós pegamos, que é essa gráfica lá de São Paulo. Inclusive, a gente pegou essa indicação do esposo da Fabiane, né, o Cris, ele já tinha escrito, acho que fazia um ano atrás, tinha pego essa gráfica, e aí, quando eu mandei o e-mail, e eles me mandaram todo o orçamento, eu me interessei, e assim, ainda foi mais em conta. Santa Rosa também, que eu sei que também tem várias gráficas, também não teve orçamentos muito bons, e até teve gráfica que nem fez questão de responder. Eu fui atrás, por exemplo, do pessoal que tem aqui de Juí, que são os escritores. E aqui em Juí nós temos o grupo dos escritores. Eu sei que eu conversei com o Juarez Foleto, que eu acredito que ele é o presidente da Associação dos Escritores. E aí eu pedi dicas para ele de como seria, de que gráficas, porque eles seguidamente eles estão escrevendo, né? E aí ele me indicou algumas gráficas, mas nós acabamos então fechando com a Becalete, que é essa gráfica de São Paulo. Ela fez toda a diagramação do livro, ela fez correção, ela tinha uma pedagoga como é que se diz, na equipe deles, e que foi ler e que foi olhar se não tinha nada que fosse, né, que tivesse alguma conotação, que levasse para uma outra mensagem, que não fosse ideal para a criança, né? Então, algumas colocações nós tínhamos feito, que, na verdade, o nosso linguajar aqui é muito sulista. A gente fala a gente. Então, a gente escreveu, tinha alguma coisa que nós colocamos aqui, por exemplo, a anedota, alguma coisa que é mais sulista. E aí a pedagoga, ela queria corrigir, porque aquela palavra era muito do nosso estado, e aí numa escrita, às vezes, ela não ficava bem empregada, era uma coisa muito regional. E então, a gente teve todo esse acompanhamento. O livro teve algumas coisinhas para a gente ajeitar, então eles deram todo o acompanhamento, todo o apoio, e fizeram em tempo recorde, né? Em um mês e pouquinho, estava tudo pronto, a gente recebeu os exemplares, ficamos bem contentes com o trabalho, e assim, ó, claro, o custo realmente entre os mais baratos não saiu tão barato, né? Então, todo o custo de fazer a diagramação, a edição e impressão e tudo mais, e ainda a gente pagou o frete e mais um valor que seria para a editora lançar o livro. Ele lança em sites tipo Mercado Livre, Submarino. Então, tudo fechou em R$2.000. Foi o que a gente
gastou para fazer o livro, né? 200 exemplares, não, 250, foi dos 200, né, Fabiane? 200 exemplares. E aí, então, depois de que o livro chegou, a gente fez a divulgação, né? Divulgamos no Face ele, e aí logo a gente se surpreendeu até que tivemos daí contatos. Nós temos um aluno que depois a Fábio vai contar, porque ele é bem fã da Fábio, na verdade ele para ele, a professora que ele tem no coração dele, que vai levar para a vida toda, é a Fabiane, e ele trabalha numa rádio, e aí ele fez uma reportagem conosco, e depois daquela reportagem surgiram outras, a gente fez uma divulgação no Ijuí News com o Abel de Oliveira, né? Ele fez questão de divulgar o livro, e a cada divulgação que a gente fazia, nós vendíamos alguns livros. O pessoal mandava e-mail para a Fabiane, mandava e-mail para mim, no WhatsApp, e aí nós vendemos livros. Não era o nosso objetivo, né? O nosso objetivo era fazer o livro, contar a história, presentear as nossas crianças que estão ao nosso redor, os meus filhos, os filhos da Fabiana. Inclusive, o livro, a dedicatória ela é endereçada aos nossos crianças sapecas. Eu vou ler aqui para vocês a minha dedicatória. Então, dedico aos meus filhos Valentina e Vicenzo. Não importa para onde eu for, vocês sempre serão uma parte de mim. E a Fabiane dedicou às minhas serelepes, Isabela e Alice. Obrigada por manter viva a criança que habita em mim, por ser inspiração e motivação diária. A todos os meus alunos, com os quais tive a oportunidade de conviver e aprender, serelepes ou não, carrego todos em meu coração. Então, nós fizemos essa divulgação e foi muito bom falar do livro, e fomos perguntadas nos meios de comunicação por onde a gente passou, fomos perguntadas por todos eles como é fazer um livro hoje, quando a mídia, os aparelhos eletrônicos, celular, etc., são tão atrativos quanto. Ainda existe espaço para leitura? Né? Foi uma pergunta. Então, eu quero dizer que sim, existe espaço para leitura, para imaginação, basta que haja um incentivo. Eu ouvi ainda essa semana um pai me dizendo, a filha estuda numa escola municipal, e ele disse, ela tem 10 anos, e ele falou, ela lê um livro atrás do outro. E me chamou atenção, porque não é uma criança de classe alta, e então vai do incentivo. E aí ele falou, no dia da criança eu vou comprar um livro, ela quer um livro. E aí eu achei fantástico isso, achei fantástico. Eu acho que é isso, nós temos que incentivar, existe o espaço sim. E eu digo que o gosto em escrever, para mim particularmente, se deu, porque eu lia muito quando eu era nos meus 10, 11, 12 anos, e eu lia Érico Veríssimo, eu lia José de Abreu, José de Alencar, aqueles autores assim com aquela linguagem toda robuscada, né? Mas isso me fez escrever, e é assim, lendo, e é lendo que a gente escreve, o nosso repertório, o nosso vocabulário, ele vai crescendo à medida que você escreve. Então, isso é muito importante, colocar. Os nossos alunos, eles têm problema de interpretação de textos em todas as áreas.
Justamente porque eles não leem. Então, a gente colocou isso nos meios de comunicação, que a leitura ela é essencial, ela é primordial, e é preciso ler, e é preciso incentivar a leitura. Então, foi bem isso, foi legal essa divulgação. Mas agora eu vou passar para a Fábio, do aluno dela. Na verdade, assim, é o Eliezer, né? O Eliezer, ele foi meu aluno lá quando eu entrei na escola, eu peguei uma convocação, ele foi meu aluno na pré-escola, e de lá para cá a gente tem essa relação de amizade, né? Na verdade, assim, outra coisa que eles nos perguntaram bastante é por que escrever sobre o Serelep? Se inspirar em algum aluno, né? E aí nós respondíamos que sim, em todos os alunos, né? Quem nunca? Quem nunca foi Serelepe na vida, né? E eu acredito que o livrinho, ele nos ajuda também a problematizar um pouco essa temática com eles, né? Da questão das peraltices, enfim, do que eu posso, do que eu não posso, ou eu posso tudo, mas o que eu devo e o que eu não devo fazer, né? Porque ele fala também, ele traz uma mensagem assim, que se preciso for, dependendo do que a gente fizer, mesmo sendo criança, a gente precisa sim se desculpar, a gente precisa sim mudar de atitudes, né? Porque nem tudo que eu posso fazer me convém fazer, eu preciso ter alguns limites, né? Então, tudo isso a gente pode ir conversando com eles, porque as próprias imagens, elas falam bastante. Eu, quando eu li para minha turma, eles questionaram essa imagem aqui, né? Esse aqui são os desenhos originais. Eles questionaram essa aqui. Ele disse, prof, mas ele está pichando o muro, né? E aí a gente problematizou isso com eles também, né? Essa questão do escrever no muro, do pichar, e toda a história da questão do poder ou não poder, né? Enfim, e aí a questão dos limites, até mesmo na sala de aula, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, com o colega também. Então, tem muitas coisas assim que a gente pode também ir problematizando com eles. E o que é mais interessante também é a alegria de ver as crianças, bah, prof, mas você escreveu um livro, né? E da gente poder dizer para eles, mas vocês também podem, né? Vocês também podem criar, vocês também podem fazer. Todos vocês são escritores também, né? Desde quando você faz uma produção textual, quando a gente produz uma história em quadrinhos na sala de aula, vocês estão produzindo, né? A única diferença é que eu, a professora Elisandra, nós chegamos a publicar isso, mas por que a gente não pode também pensar em publicar alguma coisa nossa das crianças? A gente pode fazer isso também, né? Então, isso tudo, assim, é um grande movimento de incentivo, como disse a Elisandra, para a leitura, para as produções escritas das próprias crianças, né? Porque eles se espelham muito na gente também, né, gurias? A gente sabe disso. Então, como é bom passar isso para eles também, que nós somos leitores, né? Que nós somos pessoas que gostam de escrever. A gente tem que demonstrar esse amor pela escrita e pela leitura, não só falar, né? Tem que ler, tem que demonstrar isso, eles têm que perceber isso, né? De verdade, nós somos todo o tempo, né, Fábio, exemplo, assim, eles olham para nós e, de alguma forma, em muitos momentos, eles repetem aquilo que nós somos, né? Nós Com vamos certeza. passar a palavra para a Júlia Claro. e aí depois a gente pode retomar, assim, acho que cada um fez, assim, algumas anotações, né? E o Cristiano não está aqui, porque o Cristiano participou da outra roda de conversa, mas eu tenho que contar para vocês que o Cristiano escreveu sobre um jogo, né, que é o jogo de Bolita, e eu fiz algumas escritas, algumas publicações desde da produção do Cristiano, e eu botei lá nas recomendações bibliográficas a produção do Cristiano. É muito importante que a gente seja, inclusive, solidário com os nossos colegas, quando nós sabemos que eles têm uma produção, se isso se encaixa naquilo que está sendo produzido por nós, que a gente indique a produção deles, porque é muito legal. Eu sempre dizia
para o Eleandro e dizia, e digo agora para o Cláudio também, de que eu tenho um tremendo orgulho de ser professora nessa rede em que a gente faz tanta coisa boa. Nós somos uma rede incrível, né? Júlia, é contigo. Então, boa noite a todas, a todos. Não consigo ver mais todo mundo. Enfim, eu sou a Prof. Júlia. Eu estou na rede municipal enquanto professora desde março desse ano. Então, eu sou muito novata, muito fresquinha. Mas na sala de aula já estou há quase 12 anos como auxiliar de ensino fundamental. Estive de 2010, o início, até março desse ano, então. Trabalho no IMEAB, 40 horas, estou com convocação de manhã, e tenho 2 turmas de primeiro ano, uma de manhã e uma de tarde. Essa minha caminhada, assim, enquanto auxiliar, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi ali que eu acho que ninguém fez um estágio tão longo na vida do que eu. Então, eu vivi muito, né? Eu trabalhei em turma de maternal até o 3º ano do ensino médio. Então, eu consegui ter uma ampla, né, variedade de pessoas, de situações. Então, hoje eu estou começando a me formar enquanto professora, mas eu acho que eu tenho um diferencial, né? Quem sabe de quem começa saindo de um estágio, de uma faculdade, né, direto para a sala de aula. Então, essa fase eu já passei, digamos assim, esse susto maior eu já tive, né? Então, essa vontade de escrever, ela sempre teve em mim. Assim, eu fui aluna da Prof. Marlene Sagave no Ruizão, e ela tinha muito essa questão. Eu fui na época que os alunos do Ruizão eram preparados para o PEIs, né, que tinha em Santa Maria. Então, a gente era preparado para a escrita da redação, né, nas aulas dela. Então, era assim, eu fui aluna da Sagave de chorar em cima da folha, porque tinha que arrumar, então rasgava a folha de tanto que você escrevia. Então, na época, era muito ruim. Mas hoje, assim, ó, a qualidade da escrita da gente, eu tenho certeza que vem dali, né? Claro, a leitura, mas assim, ó, a prática da escrita, né, é muito importante nesse sentido. Então, nesse meu tempo, a minha primeira formação é História também. Eu sou licenciada em História, mas eu não cheguei a exercer. Na verdade, eu exerci enquanto estagiária pelo CEFOR, né, isso em 2008, 2009, mas não foi minha praia. Uma pena que eu descobri... Não vou dizer que uma pena, porque eu acho que a formação foi ótima enquanto ser humano, né? Mas não era minha praia trabalhar com adolescente, né? Então, quando eu entrei como auxiliar e eu tinha essa minha formação enquanto professora de história, sempre com adolescentes, quando eu caí na minha primeira turma com 4º ano, um 2º ano e um 4º como auxiliar, não, é aqui, esse é o meu lugar, né? É aqui que eu me sinto bem, é com as crianças, e só que isso foi sendo construído com o tempo, né, com as vivências na escola. Então, nesse ano, quando teve o concurso, eu passei um tempão, depois da minha formação em História, eu fiz pós em Educação Especial, porque eu trabalhava com alunos incluídos, né, então eu me aperfeiçoei na Educação Especial, trabalhei até na Sala de Recursos do IMEAB, como auxiliar também. Então, era uma caminhada, né? Coisas que a gente vai construindo, vivendo e construindo. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E ao mesmo tempo que eu estudava, a teoria eu já tinha a prática junto, né? E foi nessa vivência, então, como auxiliar, e as minhas passagens na educação infantil, nos anos iniciais, que eu fui para a pedagogia, então. Só que isso foi depois de 7 anos. Que eu fui fazer pedagogia e vi que era ali mesmo o meu lugar, né? Era onde eu me achava, que eu me encontrava mesmo. E a partir dali, a escola sempre me oferecendo possibilidade de trabalhar com pré-escola e com primeiro ano. Então, também é uma vantagem que eu tive, que eu entrei na sala de aula como alfabetizadora, já tendo bastante experiência, né, como auxiliar nas salas de primeiro ano. Então, isso ajudou bastante. E
Então, e daí agora, por último, eu me especializei em neuropsicopedagogia, que também é uma área que me interessa muito, né? Então, é uma caminhada, né? Tudo coisas que eu ainda tenho muito para construir, meu Deus, mas que já sou muito grata a tudo que eu já consegui viver nesses tantos anos, né? E agora, então, esse ano começando como professora, né? Então, essa vontade de escrever sempre tive, sempre observando. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas. Eu trabalhei sempre que eu tinha a possibilidade, que a gente olhava se vai ter um aluno especial lá na turma da Prof. Tal, eu queria estar lá. Então, eu tive essa experiência muito boa com a Prof. Viviane Cerati, que foi uma pessoa que me instigou muito na escrita. O meu TCC da pedagogia foi feito conversando com ela, foi ela que me ajudou em todo esse emaranhado a desvendar os fios da minha escrita, que foi sobre inclusão na educação infantil, foi com ela. Então, essas pessoas, com a Prof. Maria Helena Esmanioto, que já é falecida, né, mas que eu também pude trabalhar muito tempo com ela, sempre é aquelas pessoinhas que pensam assim, tomara que eu vou com ela esse ano, né, então são pessoas que me ajudaram a construir um pouquinho do que eu sou hoje. E então, essa vontade da escrita, né, que eu sempre tive, sempre fui muito desafiada, então qualquer coisinha que eu já achava que eu podia, né, pensar um pouco além, eu já sentava, já anotava, e assim foi indo. Especificamente sobre o nosso livro, meu e do Ângelo, o Ângelo não é uma figura decorativa, só ele não pode estar no momento, ele tem entrega de boletins no Emil Glitz, que ele é professor do município, 20 horas de História, e professor no Estado também, na Escola Emil Glitz, então ele está lá agora. Ia tentar entrar, mas pelo jeito acho que ele não conseguiu. E a gente tá junto há quase 16 anos. Então a gente tem, assim, ele tem esse olhar muito artístico, né? Então ele conseguiu, eu escrevi o livro, né? Pelas minhas vivências, pelas coisas que eu fui construindo dentro de mim, que eu queria colocar para fora, e ele conseguiu desenhar, literalmente desenhar o que estava na minha cabeça, né? Então, com certeza, os nossos anos de convívio estão ali também, né? Ele conseguiu pensar, o nosso livro é A Luísa Vai Onde Quiser, justamente por toda essa vivência que eu tive, assim, em sala de aula. A gente fala muito da questão de temas específicos, né? Eu trabalhando tantos anos com inclusão, assim como os alunos, eu também já me senti excluída em alguns momentos, né? Porque eu me colocava na figura daquela criança. Então, e assim, com vários outros temas, aí eu sempre pensei muito em inclusão nesse sentido. Por que a gente precisa falar sobre inclusão? Por que ela não é simplesmente algo natural, normal dentro da nossa sociedade, né? Por que a gente tem que ficar sempre colocando isso como uma coisa fora, né? Como se fosse algo fora e a gente tivesse que trazer para dentro. E eu acho que não é exatamente assim, né? A gente, claro, a gente teve uns passos mais atrás ultimamente, né? Mas a gente tem que tentar colocar esses temas, digamos assim, como naturais, normais dentro da formação de uma criança, né? Então, nesse sentido, eu também percebi, eu não quis falar exatamente sobre inclusão da criança com deficiência, mas também pensando nesses temas, por que eu tenho que falar sobre alguma coisa? Então, ali surgiu essa questão do empoderamento feminino, que é o tema do livro. Por que nós temos que falar sobre empoderamento feminino? Por que os meninos, a gente já não cria crianças que ele não precisa discutir sobre isso? Né? Por que é necessário a gente trazer isso para dentro? Eu não sei se eu consigo me explicar bem, mas assim, as pessoas precisam entender isso como natural, como normal. E a gente só vai conseguir isso dentro de um trabalho com as crianças. Né? Então, assim, até a questão da folha, a folha cor-de-rosa, as meninas têm o cantinho da maquiagem e das bonecas e do fogãozinho, e os meninos têm o cantinho com ferramentas. Por quê? Sabe? Por que essa diferenciação? Então, é esse tipo de coisa que eu observava
e que eu tive essa vivência muito grande com a Prof. Vivi Cerati, de não fazer isso. A Vivi sempre foi uma prof muito nesse sentido de não ter essa diferenciação de gênero nesse sentido, isso é para menino, isso é para menina. Então, saiu daí a história da Luísa. A Luísa é uma menina que é como todas as outras, então no livro a gente não enfoca essa questão, não tanto do empoderamento, mas entre linhas, deixar claro que as meninas também podem, as meninas podem ser cientistas, as meninas podem ser cozinheiras, por que não? As meninas podem ser confeiteiras, as meninas podem ser matemáticas, então é nesse sentido. A gente pensou também, o livro traz algumas deixas no meio, que a gente quer falar também sobre a questão do uso da internet com as crianças, a questão da orientação que eles precisam, e sobre a questão de fake news para o público infantil. Porque a gente acha muito... A gente vê, assim, a gente tem 2 afiliados gêmeos que agora a gente tem mais esse contato com criança, porque a gente não tem filhos, então esse contato dentro de casa, né? Vamos olhar alguma coisa no YouTube. É muito fácil para a criança acessar isso, né? Mas qual é a qualidade do que ele está vendo? Quem está controlando esse tipo de coisa? A criança também tem que aprender a ter um senso crítico dentro disso, né? Então, isso são coisas que a gente colocou dentro do livro, algumas pitadinhas para que depois possa surgir uma outra história, né, envolvendo essa questão do uso da internet pelas crianças, e também a questão da variedade de famílias, né? A gente fala no livro que a Luísa nasceu de uma pessoa que ela aprendeu a chamar de pai e mãe, de mãe, né? Só que nem todas as crianças nascem de uma pessoa que ela vai chamar de mãe. Então, é mais uma coisa, assim, que a gente fala, a questão da família, né? Família, pai, mãe, os filhos. Não é só assim, né? E a gente fala, assim, na escola, eu vejo nas minhas turmas, essa questão de pai, mãe, filhos, isso dentro da realidade da minha escola, do IMEAB, que é uma escola que as famílias têm estrutura muito boa, né? A gente tem raríssimos casos, assim, de desestrutura familiar, ainda assim, tem crianças que são criadas pelas avós, pelos avós, pelos tios, porque eu tenho que me manter nessa questão de família, pai, mãe e filhos, né? Eu preciso incluir também essas outras famílias, né? Outras formas de família. E também colocando bem sutilmente, né? Porque o nosso público é de 6 a 8 anos, a gente mais ou menos desenhou pensando nesse público, que fosse algo sutil para se dizer com eles, né? Para que seja realmente uma coisa natural, algo natural. É isso que a gente quis dar um enfoque bastante, assim, ó, e isso quando a Fabiane e a Elisandra estavam falando, foi uma coisa que veio em mim. Eu fiz o livro pensando nessas questões de gênero, né, de igualdade de gênero, e essas diferenças, e eu fui ler para o Ângelo, escrito no caderno, eu fui ler para o Ângelo a história e disse, mas que legal, que nós podíamos fazer isso aí, olha, eu te ajudo. E daí eu disse, não, capaz, quem é que vai ler, sabe? É bem isso aí, uma historinha boba, uma coisa assim. Não, isso é legal, isso é interessante. Então, assim, se eu não tivesse ele para me dizer isso, né, talvez não. E acho que o start, assim, o meu, principalmente, da vontade de ir atrás, foi quando nasceu a Luísa. Quando ele, sem me falar nada, fez um esboço, tá aqui, o original da Luísa, que ele olhou, ele só disse assim para mim, olha, o que eu pensei, essa é a Luísa, e ele conseguiu pensar exatamente o que eu queria, né, para ela. Então, eu disse, não, então tá, então vamos atrás. Graças à internet, né, hoje em dia, a gente consegue, como as gurias falaram, contatar editoras de todos os lugares, né? A gente tem essa facilidade de atendimento por e-mail, por WhatsApp, então a gente também teve essa facilidade nesse sentido. Aqui em Ijuí também tivemos contato com quase todas, algumas, como as gurias falaram, nem responderam. Assim, ó, de a gente chegar aí, levar o esboço e, pois é, eu te mando, então, um orçamento por e-mail, e está esperando até hoje o e-mail.
né? Ou muitas, assim, aquela coisa, vamos fazer só 1 ou 2 exemplares, né? Só para nós, assim. E daí, no fim das contas, a gente vai pensar, quando a gente consegue, infelizmente, fora, né? Infelizmente, a nossa sociedade, não, nossa cidade não comporta, não tem estrutura, talvez, para isso, para um custo mais baixo, né? Então, a gente acabou tendo que ir para fora procurar. Também entramos em contato com a Becalete, entramos em contato com várias outras editoras, e também o preço é muito diferente do que aqui, né? Então, aqui, um livro, um exemplar, só aquele, filho único lá, estava na média de 700, 800 reais, né? E, às vezes, pelo dobro, você consegue 100 exemplares, né? Então, não tem... E eu acho que um livro ao custo de 18, 20 reais é um preço justo, né? A ser pago, não é exorbitante, claro. Infelizmente, bom seria se a gente pudesse ter mais barato ainda, mas a gente sabe que o custo de livro é caro, né? Por mais que tu não vai ter lucro nenhum, seja só para custear mesmo, mas vendo de fora realmente, assim, ó, quando consegue em grandes centros, a diferença é muito grande do valor, né? Então, essa facilidade a gente teve da internet. Coloca no Google e procura editora, publicação do livro infantil, vai ter alguns até no WhatsApp, que tu vai conversando, até essa questão da editora Becalete também, um editor, um querido, ele te respondia pelo WhatsApp, assim, te tirando dúvida. Algumas outras editoras, tu leva, até a gente ficava preocupado de mandar o original. Eu pensei, meu Deus, mas será que depois ele vai me devolver? Vai dizer que não fui eu que escrevi? Né? Tem tudo isso que a gente não conhece, era um mundo desconhecido para nós até então, né? Então, quando eles devolviam, já arrumadinho, até aqui vai estar a página, essa aqui já vai ser a página para lá, aqui precisa uma ilustração no meio, não dá para deixar só texto, sabe? Eles entendem, às vezes, parece que mais que a gente, né, da questão de como flui o livro, né? Então, é nesse sentido, assim, eu acho que os pontos principais, assim, para mim, foi essas minhas vivências, né, dentro da escola, por enquanto com poucos meses enquanto professora, mas com bastante tempo já no chão da escola, né? Mas toda essa construção, a facilidade hoje em dia para a gente conseguir orçamentos, eu acho que quem escreveu livros há anos atrás, esses sim foram muito guerreiros, porque fazer aqui, ou às vezes mandar para fora via correio, tudo isso, né? É uma coisa que hoje em dia é quase impensável a gente fazer. E de ter o meu parceiro, né, que conseguiu assim tirar, parece que dentro do meu coração, a Luísa que eu tinha pensado e organizou, né? Então o Ângelo, apesar de ser professor de história, ele tem uma veia artística muito grande. Ele só não fez faculdade de artes porque o pai dele não deixou, mas então ele conseguiu traduzir, né, na forma das imagens, das ilustrações, a Luísa que eu queria. Então, ele conseguiu, ele embarcou comigo nessa viagem, até financeira, né? Porque é um custo relativamente grande, né? Que sai dos dois, da mesma casa, né? Então, mas no mais, é isso. Agora a gente está aguardando. Ele está terminando as ilustrações, porque ele não está fazendo à mão, né? Ele está fazendo em programa de computador. Então, ele fez o esboço. Esse acho que a gente vai guardar para sempre, a folhinha que ele fez da Luísa. E daí agora ele está terminando, ele é um pouquinho demoradinho, a Prof. Grace conhece bastante ele foi aluno dela na Unijuí. Então, ele é um pouco demoradinho, mas logo está saindo e a gente está aguardando ter nosso filhinho livro nas mãos em breve. Mas é muito interessante, né, Júlia, porque essas temáticas, elas também não são fáceis de serem abordadas, né? Tem essa questão de você desmontar a ideia do serelepe, né, de não ser... Porque as pessoas podem desenhar o serelepe como o impossível, né? Mas você tem o serelepe sob tantos outros pontos de vista, né? Ou a Luísa, né, que tá aí para o mundo, né? Para viver o mundo. Então, é bem interessante a gente pensar que tem
Tem tanta coisa que a gente pode trabalhar na escrita para as crianças, né? Tem tantos temas que nós podemos usar e apresentar e buscar para falar com as crianças por essa escrita que é escrita para elas, né? E é incrível que eu estou fazendo uma coleção agora que é a das princesas, né? Das meninas, das princesas feministas, e é muito bonito a gente poder contar para as crianças, porque elas arregalam os olhos, né, diante das histórias das meninas que são revolucionárias, né, Cinderela revolucionária e tantas outras princesas que são, né, e mesmo uma princesa contemporânea aos olhos delas, né, que é a Malala, né, ou uma menina, uma princesa revolucionária, como vai ser a Luísa, né, quando chegar nas mãos delas, porque tanto para as meninas quanto para os meninos, essas, vamos dizer assim, essas expressões, elas continuam presentes, né? Que é um pouco do herói na primeira infância. É isso que a gente tem que entender e tratar isso de uma forma bem tranquila, né? Tu não desmonta isso de uma vez só, né? Mas tu pode ir construindo de outras maneiras, né? A gente vai ouvir agora as duas colegas que fizeram a sua escrita sob um outro ponto de vista, né? A Lene, e imagine que a conversa começou assim, da Eliane me dizendo, a Lene escreveu tal coisa. Eu disse, não, mas eu conversei com a Mari já. E a gente não sabia que falava da mesma pessoa. Mas a Eliane e a Marilene escreveram a partir do olhar sensibilizado delas. Não escreveram para as crianças, mas escreveram sobre a forma como elas viram essas crianças reagindo também às histórias, às vivências, às brincadeiras, o olhar o outro, né? E tantas coisas desse mundo que estavam à disposição delas. Então, essa conversa com elas começou mais ou menos de eu e a Eliane falando da mesma pessoa sem saber que era a mesma pessoa, né? Porque ela conhecia a Lene e eu chamava ela de Mari, e aí a coisa se embolou. Eu acho que a gente vai ouvir as duas falar sobre a experiência delas, e aí a gente depois faz uma conversa para fechar essa nossa noite. Eu quero dizer o seguinte, tem duas pessoas aqui no grupo que eu não conheço, que é o André Gabriel Nascimento e a Tânia Chagas, e como da outra vez nós tivemos uma invasão que foi muito desagradável, então só quero dizer para o André e para a Tânia que eu não tirei eles ainda, mas se tiver qualquer problema... Graci, o André é auxiliar, trabalhou lá no IMEAB, ele agora trabalha com a Valesca lá na SMED, e a Tânia Chagas é a prof do AE lá do IMEAB. Beleza. Então, sejam muito bem-vindos. E desculpe, então, porque eu fiquei insistindo saber quem eles eram. Mas é que a gente está tendo esse cuidado, porque nós temos tido... nós não tivemos, o ano passado, pessoal, nenhuma invasão, assim. E aí nós tivemos 2 momentos de encontros com invasão. Um na roda de conversa e num outro encontro que nós tivemos entre um grupo de mulheres aqui. Oi, André, seja bem-vindo. Oi, Tânia, tudo bom? E aí, então, a gente está tendo alguns cuidados, mas estamos aqui, né? Então, Lene e Eliane, é com vocês. Boa noite, então, gurias e menino, que agora temos um menino, né? Eu sou a prof. Marilene, mas lá na Escola de Educação Infantil eu sou a prof. Lene, porque é mais fácil para as crianças fazer a pronúncia. Então, alguns me conhecem. O André que lute, viu, Marilene? O André que lute, pode dizer, gurias, né? Então, eu trabalho na educação infantil há mais de 20 anos, há 20 anos e alguns meses, né? Então, tenho uma caminhada bastante significativa na Escola Branca de Neve, desde a data da minha nomeação. A Eliane, minha colega, também trabalha comigo na escola, né? E essa nossa vontade de escrever, ela surgiu, então, numa conversa também, né? Na sala dos profs, e
e de um desafio que a equipe diretiva da escola e a coordenação da SMED, que seria, no caso, a Débora e a Leila, né, nos traziam para sensibilizar o nosso olhar e escrever sobre o que a gente estava vendo nas formações. Então, a gente passou a observar as vivências que a gente trabalhava na escola sobre um olhar mais atento, mais sensível, começou a enxergar melhor o que estava ali, a gente não via, né? E eu tive o privilégio, na minha formação, de ser aluna da professora Maria Helena Frantz, e ela me trouxe uma leveza muito grande na escrita, uma coisa gostosa, que eu trouxe para a minha vida, né? Então, sempre que eu sou desafiada a escrever sobre algo, eu tenho que trazer essa questão da rima, essa questão do lúdico, essa questão, para mim, já ficou inerente. E foi uma construção que eu tive a partir das aulas com a professora Maria Helena, né? Que foi, para mim, foi muito, muito significativo. Mas a nossa escrita, então, surgiu a partir de observações do nosso dia a dia, das vivências das crianças, e o título do nosso livro é Brincar e Rimar é Só Começar. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência com o livro que tu citaste lá no início, Graça, tá? Surgiu, então, dessa vontade de escrever e de buscar, então, através de rimas, mostrar que pode ser doce, pode ser leve, pode ser sensível, esse cotidiano da educação infantil, né? Acho que a Eliane também agora quer se apresentar, então, para a gente falar mais um pouquinho sobre o livro. Então, boa noite a todos, também a todos, né, e todas. Eu, assim como a colega, estava escutando a Júlia ali também, eu também iniciei na educação infantil, na escola, no município, no caso, eu trabalhei por 14 anos como auxiliar de educação infantil, não, minto, desculpa, desde 2018 que eu assumi como professora de educação infantil. De 2013 a 2018 eu trabalhei como auxiliar de educação infantil, né? Trabalhei na escola Solange Copete e depois na Branca de Neve, onde eu estou até agora, né? Teve um ano ali, eu vou entrar um pouquinho em detalhes sobre a nossa escrita especificamente ali. Teve um ano que a gente trabalhou lá na escola, nós fomos desafiados, a Lene vai reforçar depois, a experienciar com as crianças a terra, o barro. Então, foi um período assim que nós vivemos, nós enlouquecemos lá na escola, né? Nós tínhamos terra por todos os espaços da escola, nós levávamos as crianças no barro, nós produzíamos, assim, imagens incríveis, né? E nessa época surgiu essas formações que nós tivemos de nós escrevermos sobre o que nós observávamos, né? Nós fomos desafiadas, como a Lene citou, né? E eu sempre tive esse gosto, particularmente, em escrever poesias. Eu vou até comentar uma coisa que é particular minha. Quando eu era jovenzinha, aí no tempo de escola, né? Faz muito tempo já isso, né? Eu tinha um caderninho que eu gostava, sempre gostei muito de escrever poesias. Aí daí a gente tinha aquelas paixões, assim, impossíveis, né? Que a gente se apaixonava, morria de amores e logo passava, né? Então, naquela época, eu escrevia muito poesias. Até não sei que fim teve aquele meu caderninho, porque seria uma bela uma recordação para ter até hoje, né? Mas, enfim, esse gosto meu pela poesia, ele já vem de muitos anos, né? Me acompanha pela vida. E naquele ano que nós trabalhamos a questão da terra, dos elementos, né? Terra, água, esses elementos da natureza lá na escola, nós estávamos na mesma turma, a Lene e eu, uma turma de berçário 1. Então, no turno inverso, nós trabalhávamos na mesma turma. E como era gostoso tu observar aquelas crianças mexendo na terra, brincando com sementes, com gravetos, com grama, com folhas, com tudo que tu imaginar, a gente colocava à disposição daquelas crianças. Nós tomávamos um sufoco, assim, no final da tarde, para dar banho naquelas crianças com barro até nos olhos, por tudo, mas era maravilhoso. Daquilo ali surgiu a nossa vontade de registrar essas em forma de poesia, que é uma maneira, como a Lene já falou, uma maneira
leve de se escrever, né? É uma maneira... Eu, particularmente, eu não me vejo escrevendo de outra maneira. Todos os relatórios que a gente está fazendo agora, nesse último ano aí, esse ano, né, particularmente, são feitos através de mini-histórias das crianças, né? Das vivências que elas têm na escola, e eu sempre acho uma maneira de escrever uma forma poética, uma forma rimada. Pode, às vezes, não ser rimada, mas é aquela forma poética de descrever aquela situação, né? Então, esse gosto, assim, nos acompanhou, e a Lene e eu nos identificamos nesse sentido, né? De escrever dessa maneira. Então, nós começamos a juntar imagens que a gente tinha das crianças vivenciando esses momentos, e dali começaram a surgir escritas, assim, que eu amo o que nós escrevemos, particularmente, né? E é isso aí, né? Deixa a Lene comentar mais um pouco. Eu não sou muito boa de falar, assim, mas é isso aí. As ilustrações do nosso livro, elas são imagens do nosso cotidiano sem rostos. Então, são mãos, são pés, são potinhos com barro, são tortas de chocolate feitas de, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, quando quiserem, a gente pode deixar um exemplar na PMI, né, se alguém tiver interesse de conhecer. Mas a gente procurou olhar para aquilo de uma forma poética, né? Vendo o significado, a construção da criança também, mas de uma forma que ficasse poético. Então, eu vou trazer para vocês uma que a gente combinou que a gente ia trazer, então, para dar um gostinho para vocês do que é a nossa escrita, né? Eu selecionei, na verdade, a gente não sabe o que selecionar, porque quando a gente produz, a gente gosta de tudo que a gente escreveu, na verdade, né? Porque a gente sabe que a gente fez, refez, pensou, repensou, podou, e deu um trabalho para chegar naquilo, né? Mas uma que eu escrevi que foi assim, tum, e saiu, e é curta, mas acho que ela diz muito da realidade da educação infantil, que chama Singularidades da Criança. Em cada rosto, uma curiosidade, um questionamento, uma expectativa. Em cada relato, uma experiência, uma ação, uma ideia criativa. Em cada registro, uma fala, um pensamento, uma iniciativa. As vivências da criança vão sempre muito além do que o adulto objetiva. Assim, a nossa escrita, ela se baseia muito nas miudezas, naquilo que às vezes nos passa despercebido, né, no nosso dia a dia, porque nós temos, às vezes, eu já tive 24 crianças numa turma, não é muito fácil tu se deter numa minúcia ali do que a criança está fazendo, o que ela está produzindo ali naquele momento, né? Mas, assim, o nosso olhar praticamente se baseou nisso aí, de observar as miudezas, né? O que a criança queria nos dizer através daquilo ali. Qual o sentimento que ela estava tendo naquele momento que ela estava realizando aquela ação, né? Então, foi uma maneira muito gostosa, muito prazerosa para nós, um pouquinho, para nós, esse momento de escrita, assim, dessas vivências que nós, né, tivemos lá na escola. Não só naquele ano, né, nós temos imagens que são de outros anos, mas a gente usou basicamente esse período, assim, que a gente explorou tanto essa questão da natureza, da terra, da água, dos elementos da natureza. Então, foi uma coisa que se tornou muito gostosa para nós, né? E cada situação, a gente conversando assim, vamos, né? Essa imagem aqui dá para escrever tal coisa, vai ficar legal, né? Vai ficar bonito. E assim, até agora, a gente olha o que a criança está, né, ela está observando, a gente observa o olhar dela com o nosso, através do nosso olhar, e sai aquela escrita leve, gostosa de fazer, assim, né? Eu também separei uma poesia que eu achei que vocês vão gostar de escrever, de escutar. Até essa aqui foi uma situação engraçada. Eu estava com a minha turma, era um dia de chuva na sala, né? As crianças na janela, assim, me chamou a atenção e eu fotografei. Mas ali não ficou muito clara a nossa... Ela não ficou muito bonita, assim, a impressão dela, né? Ficou meio escura, mas, assim, as crianças estavam na janela olhando
a chuva caindo na janela, sabe? E aquilo ali me chamou a atenção, só que eu tive que fazer uns ajustes para poder recortar a criança em si, porque nós não poderíamos usar, né, a imagem da criança. E daí nós começamos a conversar lá com as crianças, né? Eles, tá chovendo, não dá para ir lá fora hoje brincar, né? E coisa assim, os comentários que eles fizeram. E daí, né, dali me surgiu uma foto que eu tirei daquela água escorrendo pelo vidro da janela, e eu fiz essa poesia. Espero que vocês gostem. Sabe aquele dia? Sabe aquele dia, igual a tantos outros dias, em que o sol teima em se esconder? Criança não quer saber. Criança é alegria, é diversão e energia. Não importa o espaço, não importa com o quê. Criança brinca de inventar, inventa com aquilo que brinca, transforma, rasga, cola e pinta. Criança não quer saber se o sol teima em não aparecer, pois mesmo nos dias de chuva, a vida continua e a criança segue a crescer. Então, foi um momento que a imagem em si me inspirou a escrever, e até agora eu trago, já tenho isso comigo, eu acho que essa veia poética, assim, meu sonho até era escrever um livro, e quem sabe no futuro, mais adiante, quando a gente acalmar um pouco a nossa correria do dia a dia, eu tenho esse sonho realizado de escrever um livro de poesias, e já temos um, né, Lene? Mas, assim, o meu particular, sabe? Eu acho que é um sonho que eu tenho e, quem sabe, um dia eu vou conseguir realizar ele ainda. E tem outras poesias muito interessantes de se ler. A gente está com um projeto agora, eu e a Eliane, de escrever um livro para a educação infantil, para a criança da educação infantil. A gente já criou um personagem e já está trabalhando, né, então, no nome desse personagem, e já sabe sobre o que a gente quer escrever. Esse personagem ele vai passear pelos espaços da educação infantil e vai trazer, então, uma história para a criança. Aí não para o adulto, para a criança. Então, a gente está trabalhando nisso. A gente espera que consiga elaborar, montar todas essas dicas que vocês deram de editora, de edição e tal. A gente talvez peça para a Grace, né? Porque a gente foi na Netcopy e fez na Netcopy. A gente não tinha muita opção, né? Na época. Foi em 2019 que a gente produziu isso. Mas a gente está amadurecendo a ideia, então, e daí talvez peça umas dicas para vocês também. Espero que vocês nos acolham nesse sentido. Ouvindo vocês hoje, porque eu já estou reunindo o material do último, né? Eu não consegui terminar ainda, de juntar no mesmo arquivo todas as produções do último encontro. Mas pensando no de vocês, eu acho que nós vamos fazer uma biblioteca aqui na PMI para poder ter isso à disposição. E mesmo que vocês não tenham terminado, eu quero contar para vocês duas coisas. Primeiro, eu tive que escrever esse ano, na verdade, eu fiz a edição de um material que vai sair pela Moderna em 2023, vai ser um material de uma coleção de livro didático, mas, na verdade, é um apoio para o professor. Duas colegas escreveram e eu fiz a edição. E nesse processo de fazer a edição, eu precisava colocar livros infantis que falassem sobre determinados assuntos. E aí eu procurei incansavelmente por esse país, porque não tinha realmente um livro sobre patrimônio cultural. Existe uma única publicação no Brasil, feito por uma pessoa que trabalha em São João del Rei e em Ouro Preto, ilustrado pela sobrinha dela, que é a história de uma menina que visita os vários lugares e diz o que é patrimônio cultural, histórico e cultural. Uma única publicação para criança. E eu cavoquei na internet e fui nas prefeituras lá de Minas e encontrei a publicação. E aí, conversando com ela, ela me dizia assim, mas essa tua procura vai me fazer escrever a segunda parte da história do patrimônio histórico-cultural, porque ela fala do lugar, mas ela explica o que é,
Por exemplo, quando a gente vai falar da história de Juí para as nossas crianças, né, do nossa praça, a gente não tem material para dizer para eles o que significa uma praça, que é patrimônio do lugar onde a gente vive, né? E aí, gente, eu estou contando isso para vocês para dizer o quanto é importante a gente ter lugares de divulgação daquilo que a gente escreve. Olha, pode até ser que o que a gente escreve na hora, a gente pensa assim, não, vou fazer essa publicação porque eu acho que vai fazer bem ter ela, mas vai fazer bem também para outros colegas que precisam desse material para o seu trabalho. E a gente sempre tem que pensar isso. Muito daquilo que nós escrevemos e produzimos, ele pode ter um significado diferente para um outro colega na necessidade do trabalho dele, sabe? O trabalho, por exemplo, que a Júlia está fazendo, ele tem muito a ver com a Júlia e o Ângelo, muito a ver com as questões que a gente está vivendo e são tão urgentes hoje na escola, que é essa questão das nossas diferenças, né? E de quanto as crianças têm direito de viver a sua história independentemente de como são, de como é a sua família, de como é a sua história, de que elas têm esse direito, né? Ou então, dos serelepes que estão espalhados pelo mundo, de que eles têm esse direito. Ou então, de que nós temos os elementos da natureza na nossa cara à disposição para serem utilizados, manuseados, e que eles têm tanto significado para as crianças a ponto de nos seduzirem para escrever. Porque, na verdade, a escrita da Eliane e da Marilene, eles têm a ver exatamente com isso, com a sedução que as crianças produziram nelas com aquilo que elas foram capazes de fazer, né? Que é, a gente se seduz por elas são altamente sedutoras, esse é o maior problema das crianças com relação a nós, né? São altamente sedutoras. Então, eu acho que isso é muito, muito significativo, a gente poder escrever, poder dizer aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Além de tudo, isso é importante para a nossa saúde mental, para a saúde, nossa saúde como professores, né? Porque mostra que nós somos capazes, né? Que nós temos, para além daquela rotina da escola, nós temos a capacidade de fazer uma produção que pode ficar disponibilizada para a nossa comunidade, né? Seja ela próxima ou seja ela muito distante. Então, eu estou começando a achar que, para além de fazer um arquivo, a gente tem que fazer uma biblioteca aqui e botar à disposição esse material, inclusive para aquelas... eu fiz uma dessas produções que a gente foi fazendo aqui na educação infantil, eu fiz um pacote e mandei para 2 secretarias de Estado. Uma lá no Ceará, que acabou caindo nas mãos dessa pessoa que, dando aula lá no Instituto Federal, usou, né? Então, a gente tem que espalhar e contar, né? Assim como o Cristiano botou ano passado lá para andar o material dele, ficou à nossa disposição. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Nós somos bons sistematizadores da nossa prática e das nossas vivências, das nossas experiências, e nós não podemos perder isso. Eu já falei demais, né? Como sempre, eu fico nervosa, começo a falar. No início antes da gravação, eu falei, botei os pés pelas mãos, porque antes de começar as coisas eu fico nervosa, né? Mas continua aberta a palavra, a gente tem um tempinho ainda. Se vocês quiserem ir fazendo o fechamento. E eu queria dizer, Marilene e Eliane, né, que talvez vocês já não tenham mais tantos números desta produção, mas a gente quer aqui também, né, assim como a Júlia e o Ângelo, que ainda não editaram, né, que estão no processo, que a gente vai querer aqui, e a Fábia e a Elisandra, que já tem um lugarzinho, que eu já estou pensando, né, que vai ficar. Eu só queria dizer, Graça, na verdade, agradecer por esse espaço, né, que foi organizado por vocês, porque é tão bom escutar os colegas falando das suas produções, né? Eu acho que
Eu acho não, eu tenho certeza que a gente deve incentivar, sim, que mais colegas façam isso, porque eu tenho certeza, na escola mesmo onde a gente trabalha, que tem tantos trabalhos lindos, né? E às vezes falta aquele desafio, alguém que te incentive a ir adiante, a produzir, enfim, a publicar, né? A gente sabe que tem trabalhos lindos feitos. E eu ia dizer que eu fiquei assim, encantada com a fala das meninas ali, da Giulia, do trabalho, achei fantástico, da Marilene, da Eliane, e eu fiquei, como disse a Graça, seduzida, eu quero ler esses livros e gostaria de adquirir eles, então eu gostaria de saber como que eu faço, né? O da Giulia tá saindo do forno, né, Giulia, assim que tiver aí, então que a gente consiga realmente ter acesso, né? E das meninas ali, se tiver ainda algum exemplar que vocês pudessem deixar ali quem sabe na PMI, fazer essa ponte, né? Aí para a gente poder estar adquirindo, porque eu quero realmente fazer a leitura deles. E parabéns, meninas, né, pelo trabalho de vocês, por se desafiarem. E eu tenho certeza que muitos outros vão se espelhar, assim, nesses trabalhos, né, que eu acho fantástico, assim, acho muito legal ali, o trabalho das meninas da educação infantil, eu sou uma admiradora, né, nunca fui prof, assim, de educação infantil, fui lá no início da minha caminhada ali, lá em 99, eu substituí uma prof na licença gestante dela, né, que eu dei aula para pré-escola, mas, enfim, não tive essa formação né, eu sou de anos iniciais. Admiro muito o trabalho de vocês, né, esse olhar sensível, essa escuta sensível, eu acho, assim, fantástico, né, então, assim, que a gente possa também se espelhar nesse trabalho que vocês já desenvolvem com tanto amor, tanto carinho e, acima de tudo, com muita competência, né? Parabéns. Só o que eu tenho a dizer. Gratidão por esse momento, viu, Grace? Eu também quero agradecer pela essa oportunidade da gente vir aqui, né, expor um pouquinho do que a gente vive, né, no nosso dia a dia, nesse contato que a gente tem com as crianças, esse amor que a gente tem, porque para trabalhar com criança tem que ter muito amor, né? Tem que ter, senão... E esse livro nosso aí de poesias, só para dizer, para minha neta, ela tem 6 anos, ela está começando a se alfabetizar, né? Mas ela antes já, quando nós lançamos esse livro, acho que eu li umas 8 vezes para ela as poesias, porque ela olhava e, vó, lê para mim, e assim ela adora as leituras que a gente faz. Eu também não conheço o livro da Elisandra, mas eu gostaria de conhecer, porque é de vocês, né, da Fabiana e da Elisandra. Até hoje de manhã, lá foi uma situação meio estranha, assim, as crianças gostam muito do momento de contar a história lá, né, então, às vezes, 2 semanas atrás, eu me vesti de bruxa, na outra me vesti de lobo, e assim eu entro no personagem, eu vou e interajo com eles para contar a história, né, eles adoram. Só que às vezes a gente fica na mesmice daquelas histórias de sempre, né? Tem aquela historinha dos porquinhos, dos 3 porquinhos, do lobo mau, da Branca de Neve. Então, aqui, eles amam essas histórias, né? E às vezes a gente, como hoje de manhã eu fui contar a história para eles, eu peguei uns livros, nós temos vários livros lá no armário para contar, né? E para que eles também tenham acesso ali, tudo. Às vezes a gente acha uns livros assim que tu lê e as crianças parecem que ficam esperando algo mais, né? Termina a história e a gente não sabe nem o que às vezes dizer para a criança e eles ficam esperando algo mais, assim, ó. Então tem histórias assim, essa do Serelepe eu gostaria de ler para a minha turma, eu acho que eles vão adorar, porque as crianças gostam de se envolver na história, né? Então... é isso aí, temos que transmitir para essas crianças o gosto pela leitura, o gosto né, por aquilo que é bom, porque a gente aprende tanto lendo, escrevendo, né, é maravilhoso. Lene, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que parabenizo as meninas também, adorei, fiquei muito curiosa para conhecer o Serelepe e a Luísa, e vou querer sim conhecer esse material, porque a fala de vocês nos mostra de onde que saiu isso. Que não foi alguém dentro de um gabinete ou dentro de um escritório que produziu esse material, foi alguém com conhecimento de causa. E se é alguém com conhecimento de causa, certamente vai ser riquíssimo o material. Vai ter muito a agregar ao nosso trabalho. E a gente tem que estar, como diz uma colega aqui antes, a gente é polvo, né?
A gente está aí para tentar conseguir fazer o máximo possível por aquelas crianças, porque às vezes elas só têm a nós. Né? Então, eu acho que a gente tem que se colocar mesmo no lugar da criança e tentar fazer o máximo possível. Eu acho que o material de vocês vai ajudar muito. Obrigada pelo momento, pela paciência de nos ouvir, pelas trocas, né? E eu acho que por mais momentos assim, né? Gratidão por poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu quero parabenizar, então, as meninas também. Eu fiquei encantada com os livros, as obras que vocês produziram. E eu quero dizer assim que nós não somos Clarice Lispector, mas nós ganhamos muito, porque, gente, o que vocês escreveram, sabe, não chega nem aos pés de Clarice Lispector, porque foi tão bom quanto. Também estou bastante curiosa de ter esses livros. Eu acho que a ideia de ter essa biblioteca na PMI é muito fantástica. O que eu quero dizer também, que foi muito bom essa oportunidade, Grazi, de divulgar os nossos trabalhos, porque quando a gente começou a divulgar o nosso livro, Fabiane, lá na escola, por exemplo, tem a prof. Maria Cristina, que disse, eu também fiz um livro. E aí ela nos trouxe o livro dela e eu fiquei bastante encantada. Então, o que eu vejo? Eu vejo que realmente nós temos que valorizar as nossas colegas, a produção que é feita, e com esse movimento que a PMI fez dessa valorização, já senti que a gente, não sei, vocês receberam um convite da Secretaria de Educação para participar, para divulgar os nossos trabalhos na Feira do Livro. Então, olha que coisa boa, né? Eu achei muito válida essa ideia, porque quantos dos nossos colegas têm trabalhos bons e que não são valorizados, não são, né, passam despercebidos. Então, é louvável essa ideia da construção da biblioteca, muito boa essa oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando ideias, e eu fiquei encantada com tantas ideias que existem e com a capacidade que nós temos de sermos Clarice Lispector, né, nas nossas salas de aula. Então, um beijo a todas e parabéns. Vamos continuar aí, vamos nos desafiar a fazermos algumas escritas. Da minha parte também, agradecer a vocês todos. Pelo Ângelo também agradeço, né, que no fim das contas não deu para ele participar, né, ele não conseguiu retornar da escola ainda, mas justamente isso aí, e coragem para quem quer escrever, nunca achar que não ficou bom o suficiente, que não é bom, que ninguém vai ler, porque sim, as pessoas leem, sim, a gente tem que, a gente fala muito, mas as crianças não têm acesso a livros, as crianças não leem, mas a gente tem que incentivar isso, né? Tanto a produção quanto a divulgação, né? E o levar o livro físico para a escola, para a sala de aula. A gente tem bastante tecnologia, ainda bem, que nos facilita, nos favorece, mas eu acho que o livro físico, né? O abrir o livro, mostrar, isso não vai perder o seu espaço, né? E cabe a gente manter essa tradição, digamos assim, tão boa, né, da hora da leitura de leite, né, o ler por prazer, né, isso é uma coisa que eu aprendi muito com a prof. Marilene Smanioto, que nem toda leitura precisa ter uma base, né, uma coisa, para pesquisa, porque tal trabalho, não, nós vamos ler porque ler é bom, nós vamos ler para aprender algo para nós, né, não pelo conteúdo ou coisa assim. Então, cabe a nós continuar isso e ter a oportunidade, né, quando alguém falar, incentivar as pessoas que continuem escrevendo. Vou fazer o encerramento, né, quero dizer a vocês que a ideia do catálogo, ela permanece, a gente vai fazer junto com a ideia da biblioteca, acho muito bacana que vai ter essa questão da divulgação na Feira do Livro, acho essa ideia muito boa. Quero dizer também de que
eu gostaria que muitos professores que têm feito as suas produções e fazem assim 2 ou 3, façam 10, né, números, né, em número, e coloquem estes 10, guardem o seu e coloquem os outros 9 a público, para que a gente possa ter eles circulando, né, de alguma maneira. E agradecer a vocês por estarem aqui, né, hoje conversando com a gente, dizer que a gente vai continuar fazendo esse trabalho de divulgação da nossa produção como professores municipais, né, nos elogiando porque vale a pena, né, dizer que pela particularidade de cada um dos trabalhos, eu quero ressaltar assim, Júlia, nós fizemos no mês de março, no Dia Internacional da Mulher, um material que já foi para as escolas. O ano que vem a Luísa tem que estar naquela lista dos livros infantis, tá? No Serelepe a gente vai achar um lugar, e Helene e Eliane, a gente vai ter que fazer uma lista desse catálogo dessas obras que vocês falaram hoje, da obra de vocês, mas que muitos de nós produziram, né? Agora eu fiquei pensando da Eliane lendo para sua neta a história, tudo quanto essa criança não ficou encantada por aquelas letras sobre aquela imagem, né? Do quanto isso não lhe chamou a atenção, né? E quero dizer a vocês que no mês de novembro, nós vamos ter, para o mês de novembro, logo no início, na reunião de representantes, aí a gente vai tentar fazer ela bem aberta, nós vamos ter uma pessoa que vai falar sobre o mês da consciência negra. E nós vamos repassar para vocês uma lista de obras infantis que fala sobre a questão da negritude, do ser negro, do ser preto nesse país, né? Para que a gente possa usar como referência na escola, que possa ser usado como amparo, né, para as nossas leituras individuais também, mas também para as nossas crianças, né? Que isso possa ser também um elemento colaborador para o nosso trabalho. Gurias, muito obrigada. Esses encontros, eles são encontros para nós, né? Nós, como diretoria da PENI, nós temos, eu, a Carol e o Rudy, que estamos aqui, a gente tem pensado esses encontros para nos aproximar como um grupo, né? Como coletivo dos professores da rede, especialmente nesses 2 anos que nós nos afastamos pouco, tanto nos tocamos tão pouco e nos olhamos tão pouco de perto, né? Mas no ano que vem a gente vai continuar, nós temos 2 outros encontros, já se sintam convidados. Não saiam do grupo de escritores, tá? Porque esse grupo vai ficar maior. E, por favor, continue dizendo para os colegas, olha, vamos escrever e vamos ser escritores, professores escritores que falam nos seus escritos sobre a sua forma de ver as crianças, a sua forma de ver o brincar, a sua forma de ver a vida e o cotidiano. Então, gente, muito obrigada aos colegas que entraram e aos colegas que já saíram. Um abraço em vocês, muito obrigada. Beijo. Pega esse grande, que esse grande é mais novo, esse outro Tudo mais de velho. bom. E até o próximo, que vai ser no finalzinho de outubro, tá bom? Eu beijo muito, né? E abraço, eu sou meio metida mesmo. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada pelo tempo. E que vocês tenham tempo para escrever bastante. Beijão.